Fala integrador, fala integradoras, sejam muito bem-vindos ao podcast 100K Solar, aquele podcast que tem como por objetivo te ajudar a fazer pelo menos 100 mil reais com energia solar. E é sempre válido lembrar que esses 100 mil reais é uma meta que pode ser as tuas vendas, o teu faturamento, o teu prolabore, a comissão do teu funcionário, do teu colaborador. O 100K Solar é uma meta que você estipula dependendo da fase que você está no seu negócio. E para te ajudar a chegar no teu 100K Solar, a temática de hoje ela é fundamental para ajudar empreendedores, vendedores, todo mundo dos mundos dos negócios da energia solar a chegar nesse resultado com mais facilidade, digamos assim. E a nossa temática de hoje é marketing de prospecção para alcançar os primeiros 100 mil em vendas de energia solar. A gente sabe que se não prospectar, não tem venda. Se não tem venda, não tem negócio e a gente fecha as portas. E para quem vai nos ajudar, quem vai bater um papo com a gente sobre esse assunto, é a Grace Moratti. Ela que é Relações Públicas, formada pela Universidade Federal de Santa Maria e que está no time da HCC desde janeiro de 2020. Ela é Head de Marketing e Relacionamento. Vai compartilhar um pouquinho aqui da história, do conhecimento dela com a gente. Então, Grace, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você por aqui com a gente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo, né? Como é um conteúdo que vai ficar disponível aí, dependendo do momento aí, sejam bem-vindos ao nosso material. É um prazer estar aqui, compartilhar com os nossos integradores, compartilhar com as pessoas que estão ouvindo algumas ações de marketing, algumas sugestões, né, para como atingir aí o tão sonhados iniciais 100K, tá? Então, muito obrigada pelo convite, Pedro. Estou muito contente de estar aqui falando pela HCC Energia Solar. Maravilha. E para quem não conhece, né, a HCC já está aí no mercado desde 2015, salvo engano, já está há um bom tempo no mercado. Já tem mais de 8 mil clientes. Hoje estão na realidade de mais de 300 vendas, mais de 300 projetos de energia solar, chegando a atingir um faturamento médio mensal de até 35 milhões. Esse número, Grace, ele pode ser às vezes assim até chocante para aquele pequeno empreendedor que está começando ali o negócio e não consegue às vezes nem visualizar 100 mil. Quem dirá quando a gente está falando em milhões. Eu queria que tu ajudasse hoje a gente a, a raciocinar como que eu dou os primeiros passos para quem sabe até como chegar dentro dos próximos anos em números como esses, né? E aí eu queria que você primeiro se apresentasse aí para a gente te conhecer, falar um pouco dessa tua história com a HCC, com a energia solar, e aí a gente vai entrando nesse tema. Exato, exatamente. É um número bem impactante. Os esforços são bem grandes. Posteriormente, a gente fala sobre isso. Exatamente. Então, eu sou Grace, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu sou natural de Cruz Alta, né, aqui no interior do estado, e eu estou na HCC, vai fazer 3 anos. Eu sou RP, né, formada aqui também na Federal, e eu tenho a primeira vez que eu tive contato com a energia solar foi quando eu entrei na HCC, né? Anteriormente eu trabalhava no ramo da construção civil, que é completamente diferente, né, mas também desafiador. E aí, quando eu entrei na HCC, foi muito bacana, assim, porque eu tive a possibilidade de conhecer um pouco mais desse mercado, conhecer esse nicho e entender que é um nicho, que é um produto que ele é real, né? E que ele já é acessível para muitas pessoas, né? Então, foi muito bacana eu ter essa virada de chave, porque eu também não tinha essa noção de que realmente é um produto que, às vezes, né, considerando o valor que a gente tem um carro popular hoje, energia solar às vezes é no mesmo valor de um carro popular, né? Então a gente começa a assimilar e começa a entender que é um produto acessível e que é necessário cada vez mais, né? Como tu falaste ali, a HCC, ela começou, na verdade, em 2005, né, em Ibirubá, no interior também,
Em 2015, a gente virou a chave, né, através do nosso CEO, o Luiz Alberto, ele sempre muito inquieto, né? Então, até a partir de 2005, a HCC trabalhava mais com projetos elétricos, projeto de rede, em parceria com concessionários. Em 2015, ele conseguiu ver na energia solar uma possibilidade para a HCC começar a atuar, né? Então, foi aí em 2015 que teve essa virada. A gente começou a atuar com sistemas fotovoltaicos, né? Então, o que deu muito certo, né? Ainda era pouco falado na época, né? Foi em 2012 que saiu a regulação ali da autorização para poder ter. E então, meio receoso ainda assim, mas apostou e investiu na ideia e deu muito sucesso, né? Então, em 2019, a gente passa a atuar como uma franqueadora também. Então, além de vender, comercializar energia solar, a HCC ela expande como uma franqueadora. E justamente pensando, Pedro, nesse viés aí do integrador solar também, né? Que às vezes ele tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, é ele para fazer tudo. Então a HCC entra com um modelo de negócio também para facilitar esse processo de operação, né? Então a gente vira essa chave. Hoje, a HCC também, além desses nichos, ela trabalha com clientes de grande porte, que são através das licitações públicas também. A gente tem parcerias com concessionárias do Norte, onde a gente desenvolve projeto solar para lá também. E esse ano, a gente lançou um projeto pioneiro aqui no Rio Grande do Sul, que é o Energia Solar por Assinatura, né? Então, esse é um novo braço da HCC, uma nova frente de atuação, onde a gente está desenvolvendo algumas usinas, inclusive a gente vai inaugurar a usina da Barra do Quaraí agora em dezembro, né? Uma super usina que tem 5,87 megawatts, então é uma usina enorme que está vindo como uma solução para uma alternativa, né? Para quem não consegue investir no primeiro momento ou para quem não tem um telhado para colocar, enfim, ela consegue consumir a energia solar por assinatura. Então, assim, a HCC vai indo, né? Inclusive, o ano passado a gente entra, então, se torna uma empresa de capital aberto, onde a gente tem os acionistas, que um deles é o José Carlos Semenzato, né, que é o famoso Shark Tank. Então, a gente tem o aval dele também com a qualidade das nossas franquias. Então, a HCC está num processo de expansão, assim, é muito absurdo e é sempre tudo muito rápido, né? Muito rápido. No dia a gente tem uma ideia, no outro dia a gente já está inovando com outra e assim a gente não para. Inclusive, aqui a gente usa a hashtag muito HCC não para, né? Então, todos os setores, ninguém para o tempo todo, novidade, inovação, e assim a gente vai indo. Grace, já tinha um bom tempo que eu não tinha a última vez que eu conversei com o Luiz já deve ter, sei lá, 2 ou 3 anos. E realmente, quanta novidade incrível. Então, desde já, meus parabéns pelo crescimento, né? E realmente a HCC não para, desde os primeiros contatos que eu tive com vocês, assim, cada vez que a gente retornava a bater um papo, trocar uma ideia, era novidade, era coisa aqui, coisa ali. E caramba, quanta novidade bacana aí para compartilhar. E inclusive já fica o convite para a turma conhecê-los, né? Show de bola. Exato, exatamente. Pode falar. Eu ia falar agora sobre o faturamento que tu havia mencionado, né? Esse faturamento, ele é com toda a nossa rede, né? Então, todas as nossas franquias estão operando junto. A gente tem, por exemplo, o integrador que está entrando na rede agora e ele já consegue performar bem através das estratégias, do plano de negócio que a gente cria para o nosso franqueado. Então, é um trabalho muito coletivo, digamos assim, com toda a rede, né? Então, todo mundo movimentado, todo mundo em prol do mesmo propósito, e isso justifica o nosso faturamento, a média de faturamento mensal. Obviamente, é uma labuta diária, muito treinamento, muita capacitação, e assim a gente caminha aí com metas bem audaciosas, diria. Maravilha. E é sempre um desafio, né? Exato. E Grace, vamos lá. Exatamente. Para gente entrar aqui, inclusive antes da gente entrar na nossa temática, né? Eu preciso reforçar com a turma, mandar um abraço aqui para algumas pessoas. Primeiro para você que está nos assistindo. Então, se é a primeira vez que tu está aqui, deixa aqui um comentário, fala para a gente o que é que tu está achando desse tema, se esse tema ele é importante para ti, vai te ajudar a ter mais resultado na energia solar, chegar no teu 100K solar, tá bom? E já deixa uma curtida, um like, compartilha esse áudio ou esse vídeo que tu estiver escutando ou assistindo, manda para pelo menos 2 pessoas aí da tua rede que vão
se beneficiar de um papo bacana como esse, tá bom? E eu também não posso deixar de agradecer e mandar um abraço para a turma da Soul Energy, quem tem patrocinado os nossos episódios do podcast 100K Solar, para contribuir com essa mensagem sobre o mundo da energia solar, discussões, papos, pessoas diferentes, cada um com conhecimentos, regiões diferentes, possam estar aqui contribuindo e trocando uma ideia com todos nós. Então, um grande abraço para todos vocês e para a turma da Soul também que está marcando essa presença. E eu acho que se você caiu aqui nesse podcast, nesse papo, é porque você quer entender um pouco sobre prospecção. O que é que eu faço? Como que é o prospecto? Quais são as diferentes formas de prospectar que existem? Quais são os desafios da prospecção? E como que eu converto isso na estratégia que me leve a fazer pelo menos 100 mil reais em vendas de energia solar mensalmente? E, Grace, eu acredito que nada melhor do que começar pela definição, o que é prospectar, né? E o que não é prospectar. Exato, exatamente, boa colocação. A prospecção, ela é tu ir atrás de ferramentas, de possibilidades, né, para tu alcançar o teu objetivo, né? Qual que é o teu objetivo? É fechar 100K por mês, né? Qual vai ser a tua estratégia? Vai ser a prospecção? Tá, e como que tu vai aplicar essa estratégia? Como que tu vai prospectar, né? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho também. Eu acho que a prospecção deve ser a palavra mais usada aí nos nossos times, né? Tanto para o integrador solar quanto nos consultores, né? A prospecção ela é diária, ela precisa acontecer diária, de forma online, de forma offline, enfim, existe algumas possibilidades aí da gente prospectar. E aí eu começo a minha fala no sentido do marketing pessoal, né? Quando quando o franqueado ele entra na nossa rede, ele já vem com alguns consultores e eu faço algumas mentorias com essa equipe. E eu sempre falo para eles, gente, assim, marketing pessoal é a representação física da empresa, né? Então, se você é um consultor, se você é um integrador solar, você é a sua marca, né? Então, você precisa ter um cuidado com a sua imagem e eu acredito que essa prospecção é trabalhar a imagem pessoal do indivíduo, né? Então, a gente precisa ter em mente que o integrador, o consultor, ele é a cara desse negócio, né, gente? Então, o marketing pessoal, ele vem dentro dessa lógica de trazer visibilidade e autoridade para quem faz, para resultar numa prospecção, né, ativa e às vezes passiva também. Então, eu gosto muito de dizer, Grace, que vendedor que não vende produto de prateleira, ou seja, pessoas que vendem produto de alto valor agregado, mais do que vender um produto e um serviço, ele está vendendo a si mesmo. Porque não tem como um ser humano colocar 30, 100, 200, 300 mil reais na mão de outro se ele primeiro não comprar aquela pessoa, se ele primeiro não acreditar naquele ser humano que está ali por trás, negociando, conversando. Então, o primeiro produto somos nós mesmos. exato, exatamente. E é isso que às vezes é difícil fazer que a pessoa lá na ponta vire essa chave e entenda essa lógica, né? Que é ele quem faz a primeira venda dele, né? É que nem eu digo, por exemplo, assim, quando a gente fala de marketing pessoal, eu estou falando de tudo, né, gente? Estou falando de ir fazer a visita no cliente, estando uniformizado, estando com seu crachazinho ali, tendo um cartão de visita para deixar para esse cliente, tendo um material adequado para apresentar para esse cliente, tanto o impresso ou quanto o digital, né? Que é uma tendência também, apresentações de propostas via tablet e tudo mais. Então, todos esses pequenos detalhes vão fazer toda a diferença na construção da tua imagem, automaticamente no relacionamento com aquela pessoa que está ali na tua frente, né? Então, realmente é muito importante. Total, Grace, muito, muito bem colocado. E aí, falando nessa questão da visita, né? Pegando esse gancho ali, de ter esse marketing pessoal e a pessoa, o consultor vai e faz uma visita num cliente X, eu vou justificar de uma forma muito breve essa questão da presença digital também como uma estratégia de marketing pessoal, né? Por exemplo, assim, o Pedro foi lá num potencial cliente, na padaria do Juca, por exemplo, chegou lá, fez a sua boa apresentação, compreendeu a dor desse cliente, né? Compreender é diferente de entender, compreender a dor desse cliente. O
Pedro foi lá, foi embora. E o que o Juca da padaria, o potencial cliente, vai fazer? Né? O Juca provavelmente ele vai pesquisar sobre o Pedro na internet. Né? Até então, eu nunca tive contato com essa pessoa que chegou aqui me apresentando um produto e eu nem sei quem é essa pessoa. Então, o que o dono desse negócio vai fazer? Ele vai pesquisar sobre você na internet. Ele vai pesquisar sobre a sua marca na internet. Então, se você não está na internet ou não tem uma presença coerente com o que você vende, será que você vai levar credibilidade para o Juca lá da padaria? Será que o Juca da padaria vai acreditar que você é a pessoa a qual ele deve entregar os 100 mil dele ou os 50 mil dele? Fazer essa prospecção lá na ponta, a gente precisa ter todo um cuidado, né, que parte da tua imagem pessoal, de apresentação pessoal, até para sua presença digital. Então, ter essa presença é muito fundamental, que vai te trazer credibilidade quando o teu cliente for pesquisar sobre você. Porque hoje o cliente ele está muito crítico, né? Então, a internet ela nos possibilita muito isso, que eu possa pesquisar sobre, eu tenho autonomia, né? Eu consigo pesquisar vários fornecedores do produto que eu quero e decidir por qual que eu vou optar, né? Então, se o Pedro não está lá na internet, como que fica, né? Será que ele vai conseguir participar da tomada de decisão do Juca lá da padaria? Então a gente precisa pensar nisso, né? Quem é a tua persona e o que ela está fazendo hoje? Ela está online? Não está? Se ela está online, você também precisa estar online para poder se conectar com ela. Perfeito. É uma forma de. É um complemento de confiança, né? Porque a Exato. impressão que dá hoje é que se você não estiver na internet, você não existe, Não né? existe. E de certa forma eu também não consigo confiar em você. Principalmente, agora sim, é válido ressaltar, né? Que isso é uma regra quando eu estou lidando com clientes frios, né? Fora do meu círculo de conhecimento, de amizade, de relacionamento. Quando a gente quer ultrapassar essa barreira, trazer clientes novos, pessoas que não conhecem a gente, é comum ele ter ali uma desconfiança inicial e depois buscar entender quem essa pessoa ela existe, e por que está na internet hoje gera uma certa confiança, né? Digamos assim. Eu acho que está muito relacionado ao se expor. Se essa empresa está disponível, está se expondo, então eles estão colocando o deles na reta, né? Logo, eu posso confiar minimamente aqui, já é um ponto de partida para de repente eu começar a confiar, na verdade. Exatamente, exatamente. Eu acho que tem muita relação com a transparência também, sabe? Se a empresa ela tá ali na internet, se a pessoa ela tá ali gerando conteúdo, publicando sobre, ela realmente ela é transparente, e ela não tem medo dessa exposição, porque ela está fazendo correto, está oferecendo um produto com qualidade e tudo mais. Então, vem bem nesse sentido mesmo, Pedro, faz total sentido. Hoje, Grace, o teu novo franqueado, por exemplo, aquele cara que está ali entrando na energia solar, como que ele lida com esse primeiro desafio da venda, né? Hoje, qual que é o direcionamento que ele recebe para gerar os primeiros clientes e depois fazer Uhum. essa roda aí girando e crescendo? Claro, quando o franqueado ele entra na rede, antes de qualquer coisa, ele vai passar por um processo de treinamentos, tá? Então, ele faz treinamentos com diversos setores da empresa para entender como que funciona, entre eles o marketing, tem comercial, tem processo, enfim, a gente tem, quando o franqueado entra, a gente tem uma semana e meia de lives diárias de conteúdos para esse franqueado entender o processo e entender como que se dá. Então, a gente tem hoje uma equipe comercial que dá todo o suporte para quem entra na rede. Então, ele, além de passar por uma capacitação técnica sobre a empresa, uma capacitação sobre os nossos produtos, a forma que a gente opera, ele também conta com o nosso know-how comercial. Então, a gente vai ajudar esse franqueado a montar o plano de negócio para ele operar lá na ponta. Então, por exemplo, o franqueado passou por todo o processo e aí ele tá, e agora o que eu faço? Então a gente tem aqui uma programação de ações comerciais que ele pode fazer para fazer essa prospecção, né? Então quando ele está com o cliente lá, ele tem alguma dúvida, alguma coisa assim, ele conta com todo o suporte. Então isso facilita muito a vida do nosso franqueado porque a gente consegue dar um norte para ele.
né? A gente consegue orientar, olha, vai por esse caminho, vai por aquilo. A gente usa muitas referências de outras unidades, né? Então, por exemplo, eu faço uma mentoria com franqueado, eu falo, olha, tem um franqueado lá da Bahia que fez ação X e Y e eu acho que pode funcionar para ti. Então, ele vai lá e aplica. Então, a gente começa a fazer as estratégias em rede, né? Usando o que funciona numa, usando na outra. Às vezes não funciona em todas, né? Mas tem estratégias que acabam se permeando e acabam funcionando para todos. Então, o franqueado hoje, ele não fica desamparado, ele já conta com know-how. Por mais que ele não seja da área, a gente tem franqueados que entram que não conhecem nada de energia solar, né? E isso é interessante também, porque esses franqueados, mesmo não conhecendo, quando eles entram na rede e contam com todo esse know-how, eles conseguem já performar no primeiro mês. Mesmo não sendo da área, ele consegue performar. Então, o franqueado está preparado, recebe toda essa capacitação, ele vai fazer a prospecção dele. Obviamente, a franqueadora dá um suporte, principalmente em captação de leads para ele no digital, né? Mas ele fica lá comprometido em fazer a prospecçãozinha dele lá, também no digital, mas também no porta a porta e tudo mais. Legal. Hoje tem um direcionamento mais específico, por exemplo, a primeira coisa que tu vai fazer é trabalhar um determinado ponto, um determinado público, é bater porta, é chamar todo mundo no WhatsApp, é fazer tráfego pago. Hoje existe ali um pacote de ações que vocês consideram mais essenciais, digamos assim, para quem está buscando essa prospecção? Exato, tem sim. A gente faz a orientação, por exemplo, assim, como quando o franqueado entra na rede, ele ainda não tem muito recurso. Então, o que a gente vai orientar ele? Fazer ações de baixo custo, que é uma coisa que eu preparei aqui para a gente falar também lá na parte da prospecção. Então, a gente tem diversas opções, né, de atividades que ele pode fazer, por exemplo, você vai fazer uma ação num ponto onde você não precisa investir, por exemplo, um supermercado. Então, você vai pegar a sua estrutura, você vai para aquele supermercado lá e vai fazer a sua prospecção lá. Passando isso, você vai fazer a prospecção no nicho H. Então, assim, a gente vai direcionando o franqueado com base em ações pontuais, né? Hoje, a gente tem também a gente criou, vou fazer um paralelo aqui, a gente criou uma comunidade de Sunners, tá? Os Sunners que a gente criou aqui internamente, eu, o Luiz, o time de marketing, que são os discípulos do Sol. Então, toda pessoa que entra na rede, ele é um Sunner, né? A gente tem, até eu tô com o meu pin aqui, cada Sunner tem um pinzinho e essa pessoa ela é responsável por transformar a vida de outras pessoas através da energia solar. Então, para dar um gás nesse nosso time de franqueados, nosso time de consultores, a gente cria desafios dos Sunners, aonde eles vão, por exemplo, a gente tem várias atividades, né? E uma delas, por exemplo, hoje vocês vão fazer prospecção na padaria. Então, sai todo mundo prospectar em padaria. Vocês vão fazer um vídeo sobre a dor do problema do teu cliente, vai postar na tua rede social. Então, todo mundo faz isso. Então, a gente consegue conduzir toda a rede no mesmo sentido, porque a gente provoca através dessas ações. Assim, então, para quem está entrando, é muito importante porque tu já se direciona e tu sabe o que fazer e tu não fica ali pensando, tá, como que eu vou prospectar, o que eu vou fazer. Então, a gente já direciona o franqueado nesse sentido. E essa gamificação misturada com meta, com direcionamento, ela acaba estimulando e instigando mais, né? Porque às vezes quando você entra ali no... E é natural isso, às vezes você está tão imerso na coisa toda, né? Tem que pensar no técnico, tem que pensar no comercial, na venda, no financeiro, nos impostos, tem que pensar um pouco em tudo, nos parceiros e tudo mais. E às vezes depois que você entra ali na rotina, às vezes você para, né, de se desafiar. E aí quando vem ali uma equipe, um time, todo mundo coloca ali um novo desafio, uma nova estratégia, é interessante, de fato, né? Exato. E foi nessa lógica que o desafio Sanders surgiu. Grace, o que é que pode me atrapalhar de chegar ao 100K solar no quesito prospecção? O que é que tanto fatores internos como fatores externos? Eu acho que pensando no digital, né, no marketing digital, que é o nosso tema aqui, eu acho que a gente tem muito um gap, por exemplo, assim, quando a gente fala do marketing pessoal, o consultor ele começa a usar a sua rede para falar sobre si,
falar sobre as suas qualidades, falar sobre o que ele está fazendo, falar, enfim. E eu acho que isso atrapalha, ao mesmo tempo que falar somente sobre o produto atrapalha. Por quê? As pessoas, elas estão vendo anúncios, estão sendo jogados para ela dia e noite, né? Então, quando ela segue uma pessoa que está trazendo esse mesmo conteúdo, eu acho que isso pode atrapalhar na prospecção, porque ela deixa de ser relevante para quem está ali no consumo, tá? E um ponto positivo de como fazer essa prospecção é aquilo que eu estava falando no início, né, gente? Gerar conteúdo de qualidade, se capacitar e ter propriedade no assunto, né? Você vai lá na padaria do Juca fazer a prospecção, você precisa saber o que é uma padaria, você está no site do Juca, precisa ter uma noção do macro, o que é aquela empresa, o que ela faz para você chegar lá munido de informação, né? Então, você vai chegar lá com propriedade, você vai chegar lá já sabendo o que fazer, sabendo quem são os diretores da empresa. Eu acho que isso facilita muito a prospecção nesse sentido, né? Então, por exemplo, você vai lá nessa padaria, que é uma coisa que eu vou falar também, essa questão de criar o conteúdo, né, gente? Não adianta a gente só estar presente nas redes sociais. A gente precisa gerar um conteúdo que seja atrativo. Então, se você vai fazer a visita lá na padaria, por que não criar um conteúdo rápido e simples? 3 motivos para ter energia solar em padarias. Sabe? Porque você vai gerando conteúdo e vai se tornando autoridade no assunto, isso vai facilitar muito a tua prospecção lá na ponta, né? E um outro ponto que eu acho muito relevante nesse momento da prospecção é network, né? A gente sempre está batendo nessa tecla. Gente, network é importante, é necessário, tanto online quanto no offline também, né? Então, quanto maior for a sua rede, maior probabilidade você vai ter de prospectar novos clientes, né? Às vezes aquela pessoa que está ali na tua rede, não necessariamente ela é o teu cliente hoje, mas ela te acompanha, ela vê o que tu faz de conteúdo, ela já criou uma relação com você, ela automaticamente vai te indicar para um amigo quando perguntar de energia solar para ela, sabe? Então, a prospecção, ela permeia por todos esses passos, assim, tem um limite ali entre fazer de mais e fazer de menos e como fazer, né? Legal, legal, Grace. Tem alguma história, assim, ou de vocês aí do time mais interno, ou de algum franqueado que ficou marcado na tua memória no quesito prospecção, um fechamento que teve ali, às vezes, uma reviravolta, algo que ficou marcante, você acha válido compartilhar com a gente? Eu tenho um case. Quando a gente começou, quando entramos na pandemia, a gente se viu, né, enlouquecido com o cenário, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer agora, a gente não pode ir prospectar no porta a porta, o que a gente vai fazer? Então, a gente investiu muito pesado no tráfego pago, então a gente começou a trabalhar muito com leads. E tem um caso que eu uso como case sempre, que eu acho que resume muito o que a gente sempre fala para os demais franqueados. Então, a gente fez essa prospecção de leads, os leads são direcionados para cada franquia, e a gente teve um consultor aqui na época, isso foi o ano passado, 2021. Esse consultor, gente, ele vendeu R$ 1 milhão em um mês, em leads. Em leads. É meio que inacreditável quando a gente fala. Então, por isso que eu gosto, porque até eu me espantei muito quando a gente chegou lá no final do mês e viu o resultado dessa pessoa. Então, assim, tutor que consegue fechar 1 milhão em vendas, gente, em um mês em lead, ele é um case de sucesso. E aí a gente pergunta, tá, fulano, o que você fez? O que você fez de diferente? Como que tu conseguiu fazer isso? E aí ele só fala assim, eu fiz o meu trabalho que é atender o meu cliente. É o básico, né? Mas a gente precisa reforçar, né? Então, qual que é o processo assim que ele executou? Como que ele construiu isso? Cada lead que entrava na base, ele atendia imediatamente, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala. Se o lead entrou ali para ti, óbvio que ele está entrando em outras empresas pesquisando, porque o cliente ele tem autonomia. Então, vai sair na frente quem já fizer um primeiro atendimento com qualidade e escutar esse cliente, dar atenção para esse cliente. Então, foi isso que esse nosso consultor fez. Ele ouvia, compreendia, entendia a dor do cliente, né? Conseguia apresentar uma proposta sempre muito personalizada para a demanda daquele cliente, né? E o cliente que vem do online, gente, muitas vezes, pensando ali em anúncios dentro da rede social, é o anúncio que impacta ele, não é ele que está procurando necessariamente, né? Então, quando ele cai para a gente, às vezes ele é um contato frio.
ele é frio. Então, esse consultor, ele fez a magia de aquecer qualquer contato que entrava na base dele, tá? Então, o cara teve um resultado muito expressivo. E ele fez o básico, que é atender esse cliente, e não simplesmente jogar a proposta ali no WhatsApp, né, como muitos fazem. Ele apresentou cada detalhe da proposta, explicou para o cliente, muitas vezes foi lá nesse cliente, mesmo que fosse um lead do digital, ele foi no cliente entender, né, a realidade dele para aí sim apresentar essa solução personalizada. Então, esse é o nosso case, assim, em termos de prospecção passiva, porque foi através da entrada de lead, mas é um case que eu sempre uso como exemplo. Eu tenho um outro case também, que é a nossa franqueada de Jarinu, São Paulo, que ela entrou na rede e ela vendeu, foram 2 milhões, se eu não me engano, e no segundo mês de operação dela, que é outro case. Como que ela fez isso se ela estava começando agora? É o famoso network que a gente sempre fala. Então, quando a gente fala, é porque a gente tem uma certa propriedade, a gente consegue ver outras histórias de pessoas que estão fazendo e a gente traz como uma luz também, né, no fim do túnel. Claro que não é fácil, né? Mas todos, tanto ela quanto o consultor aqui, exigiu muito trabalho árduo, muita dedicação nesse cliente. Então, é possível sim chegar no 100K no primeiro mês e é possível sim chegar no 1 milhão também no primeiro mês, né? Com muita força, muita dedicação, é possível sim. Cara, que fantástico, é motivador, né, ver esse tipo de resultado, porque a gente vê que é possível e que tem gente fazendo e que às vezes muito do bom resultado do 100K solar e dos múltiplos do 100K solar tá no feijão com arroz, né? Ele nasce lá sempre, ele nasce no básico. E eu estava lendo recentemente sobre investimentos e investimento em ações e tudo mais, e o autor do livro falava assim: qualquer explicação que tente explicar investimento e financeiro que use além das 4 operações básicas de somar, subtrair, multiplicar e dividir, está inventando coisa, está inventando história. Porque no final das contas tudo volta para o básico e o básico é quem faz a coisa acontecer, né? E às vezes a gente quer complicar o processo, às vezes a gente acha que o mais difícil dá mais resultado e muitas vezes é o padrão, né? O mínimo ali que a gente precisa fazer no dia a dia que realmente vai trazer o resultado. Exato, exatamente. E é muito básico, sabe? São muito simples. Claro que nessa questão do fechamento de 1 milhão em venda, teve um investimento maior, né? Às vezes o integrador lá na ponta não tem essa condição de fazer esse investimento já num primeiro momento. Mas aí eu trago um outro exemplo também. A gente fez, esse final de semana que passou, a nossa Green Day, né? A gente estava com a Green November durante todo o mês e aí a gente fez plantão em todo o Brasil na sexta e sábado. Um fato muito interessante também. O que aconteceu? Um dos nossos consultores foi lá e gravou um vídeo na rede social dele, estava postando já sobre energia solar, e ele gravou, a gente está aqui no plantão de vendas e tudo mais, explicou a situação na rede social dele. E aí teve uma pessoa lá que simplesmente comentou e falou, olha, interessante, tem interesse, não sei o quê. Ele falou, visita a gente aqui em tal lugar. O cliente foi lá e fechou. Era um cliente que não era da rede de contatos dele, né? Não era do network dele, era um cliente que seguia ele nas redes sociais. Então, assim, foi um vídeo que ele fez que ele não gastou nada. Ele gravou o vídeo em 40 segundos e ele fechou uma venda, sabe? Então é detalhe, sabe? Não é que, meu Deus, eu preciso de um audiovisual, eu preciso de uma câmera nova, eu preciso... Não, gente, sabe? A gente tem ferramenta, a gente tem celular na mão, a gente tem filtro se necessário, sabe? Então é só ter a proatividade e fazer. E não é nada de inventar a roda, porque as pessoas estão fazendo, está todo mundo produzindo conteúdo nesse sentido. Então, o integrador também pode e entender que isso também, a rede social, como eu falo sempre, é uma ferramenta de trabalho, né? Muitos dizem, eu não tenho tempo de fazer, mas como assim você não tem tempo de trabalhar? Porque a rede social, ela é um trabalho, faz parte da sua prospecção online, tu ter essa presença, né? Então, reserva ali 30 minutinhos do seu dia para fazer um conteúdo, para atualizar. Então, acho que vai muito da proatividade também. Para marcar uma presença, né? Importante. Quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente, exatamente. E hoje o consumidor da Solar, ele está muito, eu costumo falar que principalmente, né, no Instagram e LinkedIn, né, o LinkedIn está ali, tem
no LinkedIn tu tem contato direto com as pessoas que tomam a decisão, né? Tu tem ali um mar de network para fazer, né? É só ter iniciativa, montar um texto de apresentação, que a gente volta lá para o seu marketing pessoal e abordar essas pessoas, né, gente? A gente tem que partir do princípio que o não a gente já tem, né? Então agora vamos correr atrás do sim. Legal. E Grace, eu sempre repito a mesma pergunta, que é uma pergunta bem comercial, bem financeira, tá bom? Para todos os meus convidados, para ter um panorama e um raio-x geral a nível Brasil. E assim, quem acompanha aqui a gente sempre escuta essa resposta de uma pessoa diferente, da realidade diferente, de um estado diferente, de uma cidade diferente, e a gente vai conseguindo fazer a média. A pergunta é, dentro do teu mundo aí, vocês têm diversos integradores, né? Cada franqueada é um integrador. Você tem vários empreendedores, vendedores e tudo mais. Quanto que hoje um empreendedor e um vendedor consegue colocar no bolso no final do mês? A gente sabe que essa resposta ela é variada, mas a gente sempre trabalha com ranges, né? Hoje, a realidade desse cara que está começando é mais ou menos essa, a realidade desse cara que de repente até já foi empresário noutra área é mais ou menos essa, e assim a gente consegue ter uma visão geral. Você consegue encontrar uma média dentro desse teu universo aí de informações e possibilidades? Sim, e é bem isso, assim, Pedro, é muito variável. A gente tem 80 franquias hoje, então, assim, varia muito, é como a gente fala, assim, tem muito a ver com o esforço de cada franquia, né? A gente não pode esperar que o lead caia do céu, a gente não pode achar que a prospecção porta a porta ela não funciona mais. Então, ela é muito variável, mas eu diria que a nossa média de faturamento de franquias, ela, quando a franquia está no início da operação, varia ali entre 50 e 100, tá? No início da operação. Eu tenho hoje franqueados que faturam 4 milhões. Então, assim, varia muito. Mas para quem está iniciando, a gente pode trabalhar ali com uma média de 50 a 100 mil por mês. Legal, legal. E aí, tu acha que para o cara fazer o 100K solar dele, por exemplo, ele tem levado quanto tempo? Já no primeiro mês, no segundo, no terceiro, um ano? Quanto tempo hoje o cara leva para fazer chegar no nível de venda de pelo menos 100 mil reais Sim. mensais? Eu te digo uma média assim de 3 a 4 meses. Se ele seguir o nosso passo a passo, que é isso, a gente tem um passo a passo no sucesso, que se o franqueado seguir, ele vai chegar onde a gente quer que ele chegue, né? Então, mas a gente pode variar aí entre 3 a 4 meses. Como eu te falei, tem casos que é no primeiro mês, né? Mas a média aí varia de 4, realmente. E depois que ele atinge isso, ele está capacitado para continuar repetindo, crescendo, melhorando? Sem dúvida, sem dúvida. Ele está capacitado e a partir dessa venda a gente tem o perfil dos nossos franqueados, eles são muito inquietos, né? Então eles, além de repetir o que eles já fizeram que deu certo, eles estão sempre buscando novas alternativas, né? Eles estão em contato com outros franqueados para entender o que está acontecendo lá, como que está funcionando. Então ele consegue, além de repetir, trazer novas estratégias para aumentar, porque eles querem sempre mais, né? A HCC não para. Então o franqueado também não para. Ele faturou 100 esse mês, no mês que vem ele vai querer dobrar. Maravilha. E aproveitar aqui para fazer uma pausa para convidar você que está nos ouvindo, nos assistindo, mais uma vez, deixa teu comentário aqui. Se tu quer fazer de repente alguma pergunta para a turma da HCC ou para a Grace, deixa aqui o teu comentário, tá bom? Curte esse material e não deixa de enviar ele para pelo menos 2 pessoas da tua rede, que eu tenho certeza que elas vão ficar muito gratas a você, beleza? Grace, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo e aí eu queria a gente está caminhando para o fim do nosso papo. Eu queria deixar o espaço aberto para você convidar a turma, quem quiser conhecer um pouco mais vocês, ou se tiver ainda de repente algum tópico que você ia colocar e a gente não trabalhou, você acha válido, pode ficar à vontade. Maravilha. Eu trouxe vários tópicos, eu trouxe algumas dicas práticas também, mas eu tô vendo que não vai dar tempo. Mas me coloco à disposição para o pessoal que tiver dúvidas sobre, quiser saber mais, me chama lá no LinkedIn, é Grace Moratti, vamos bater um papo, bem tranquilo, vou estar à disposição, tá?
Mas o que eu deixo assim de recado, de mensagem para o integrador solar é assim: se capacita, aprende sobre, não fica nessa linha de mas eu não sei fazer, eu não sei postar na rede social, eu não sei fazer um anúncio. Gente, a gente tem um YouTube com milhões de conteúdo gratuitos para quem quer aprender. Vamos botar a mão na massa, vamos fazer o negócio acontecer para ir atrás desses 100K, tá? Então, eu trouxe aqui um outro ponto que eu acho que vale a pena assim, de reforçar, que às vezes as pessoas não compreendem a necessidade, mas assim, tem uma ferramenta que é gratuita, que é o Google Meu Negócio, gente. Então, se você é um integrador, se você coloca, não tem custo algum para você fazer, tá? Vai lá, coloca o seu cadastro, coloca suas informações para que as pessoas consigam te localizar e consigam te achar quando elas pesquisarem sobre, e isso vai fazer você acelerar o processo da chegada na sua meta, tá? Então, é basicamente isso. Gostei muito do nosso bate-papo. Eu acho que poderia se estender aí por mais uma hora. Eu acho que tem muito pano para manga, né? E estou bem feliz de fazer parte e falar um pouquinho da HCC. Quem quiser saber também sobre a HCC, a gente tem site, a gente tem um blog, que a gente gera muito conteúdo ali para o integrador solar também. Se porventura o integrador também quiser conhecer os nossos modelos de negócio, a gente está à disposição. A gente tem, inclusive, um modelo Unity, que foi um modelo pensado para o integrador solar, onde a gente dá uma ajuda de custo para o integrador começar a fazer a sua operação junto com a HCC, tá? Então, e vai contar com todo o nosso know-how. Então, quer saber mais? Acesse o site, me chama no LinkedIn, vou estar à disposição para a gente fazer essa troca. Maravilha, Grace. Muitíssimo obrigado por esse papo. Foi um prazer muito grande te conhecer e, enfim, compartilhar um pouquinho aí da tua história com a energia solar, com a HCC. E já fica estendido o convite, né? Mais uma vez, depois a gente espera contar com a presença do Luiz aqui, fundador da HCC, que já está no mercado aí, é um ancião da energia solar, né? Exato. A gente conta mais no futuro próximo também com a presença dele, a gente estende o convite. E sinta-se à vontade para voltar sempre que quiser, tiver alguma novidade, quiser compartilhar um pouquinho aí, o Instituto Solar está sempre à disposição, beleza? Pode deixar, obrigada. Eu quero aproveitar, não sei se eu posso, fazer uma chamada também para o treinamento, para a palestra que o Luiz vai fazer, o nosso CEO, gente, ele vai fazer conteúdo sobre plano de negócio para integrador solar, no Solar Summit, que acontece 13 e 4. Então, se você é integrador, está meio perdido aí para que lado correr, confere lá o conteúdo, vai estudar um pouquinho sobre plano de negócio. A gente tem um know-how muito bacana, o Luiz nem se fala, né? Está aí anos já no mercado e com certeza o conteúdo dele vai poder contribuir aí para o sucesso do 100K de vocês, tá? Maravilha, Grace. Então, galera, grande abraço. A gente se vê no próximo episódio. Não deixe de marcar a presença. Até a próxima. Um bom trabalho para quem vai trabalhar e um bom descanso para quem vai descansar. Tchau, tchau.